vamos fazer uma oração? É assim que a gente começa? Isso mesmo. Não é? Oração. Tem alguma criança que gostaria de fazer a oração inicial? Eu. Então vamos lá, pode orar. Senhor, nós estamos agradecidos porque por mais um dia que o Senhor preparou para nós ouvirmos a sua palavra. Amém. Abençoa todos que estão aqui, que a gente possa sempre continuar louvando ao Senhor. Abençoa os professores, as crianças e todos que e nesta hora. Amém. 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 Que Deus nos Glória dê a Deus. graça e Deus continue nos abençoando, não é verdade? Verdade. Ó, agora, só para a gente deixar fresquinho assim na memória, vamos ver o que aconteceu no último capítulo, que as tias contaram. Aliás, eu estava na aula também. Quem lembra da última cena do último capítulo, o que aconteceu? Ele rasgou o Novo Testamento. Rasgou o Novo Testamento da Tifã. Você vê como ele estava bravo? Quando ele descobriu que a Tifã tinha aceitado Jesus e tinha ganhado uma Bíblia, um Novo Testamento, ele rasgou. Que coisa estranha, né? É muito estranho isso, ele não queria de jeito nenhum. É complicado, né? Mas aí, segue-se a história. Vamos ver o que aconteceu depois. Só mais uma pausinha antes da gente continuar. Alguém lembra qual é o versículo que a gente tem trabalhado para memorizar? Só citar onde Atos 1 e 8. Atos 1 e 8, isso mesmo. E alguém sabe citar ele aí de corde? Agora ele é grande, né? Vou tirar daqui para ninguém ver. É que eu sempre esqueço as Sempre lições. esquece, né? Mas alguém sabe, alguém lembra do versículo, como que é? Recebereis. Mas recebereis, isso eu ouvi. Eu sei de cor. Vamos deixar a tia Miriam falar para ver se ela sabe mesmo. Será que ela sabe mesmo? Sem ler, tia Miriam. Sem ler. Não, sem ler. Vamos Sem lá. Bíblia aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se quiserem me ajudar aí. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até aos confins Da terra. Que versículo mundo, mais né? lindo, né? Que versículo mais lindo. Sabe quando acontece alguma coisa muito legal com a gente, que a gente gosta muito? A nossa primeira reação é o quê? É contar. Quando você ganha um presente que você gosta muito, aí você quer sair contando para todo mundo. Então, você quer testemunhar que você ganhou um presente, que você ganhou uma festa, que você viajou. Aí você quer contar para os amigos, contar para a mamãe, quando acontece alguma coisa boa na escola. Então, é mais ou menos nessa linha que esse versículo está falando. Que a gente recebeu o Espírito, nós já recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, a gente vai ser testemunha disso. A gente tem que contar isso para as pessoas. Sempre que a gente tiver oportunidade, falar de Jesus. Eu recebi Jesus, uma experiência muito boa, uma experiência muito gostosa, que mudou a minha vida, transformou meu coração, e aí a gente quer contar para as pessoas. Não é assim mesmo? Olha quem chegou. Eu vi a fotinha dele lá, ó. O Ronald. Tudo bem, Ronald? Bom, gente, então, mas vamos lá ver o que aconteceu. Depois desse dia que ele rasgou, a vida seguiu, entendeu? As coisas continuaram acontecendo. Só que vocês se lembram que o sobrinho da Tifã tinha se machucado, né? Ele estava dodói porque ele foi na fogueira e aí o fogo queimou ele. O que aconteceu? Ele não estava sarando. Estava demorando para sarar, demorando para sarar. Aí a Tifã estava muito preocupada, porque eles estavam ali, eles não tinham muitos meios para cuidar, não tinha muito remédio, entendeu? Aí ela ficou pensando, poxa vida, o que eu posso fazer? Ela ficou tentando lembrar algum versículo bíblico que tivesse lá naquele Novo Testamento dela, que foi rasgado, para ela poder falar para a Shani, para a irmã dela, entendeu? E aí ela não lembrava, de repente ela lembrou assim de um versículo. Isso é muito importante para a gente memorizar versículos, porque nos momentos difíceis, momentos que a gente precisar de alguma coisa, a Bíblia sempre vai ter uma resposta para a gente. Aí ela lembrou daquele versículo que fala assim, ó, peçam tudo que vocês quiserem e vocês receberão. Batam na porta e a porta vai se abrir. Aí ela lembrou desse versículo, ela ficou pensando, poxa vida, Jesus, eu lembrei desse versículo, me ajuda a fazer alguma coisa,
para que o meu sobrinho Mimone, assim que chama ele, Mimone, fique bom. O que eu tenho que fazer? Aí ela ficou pensando, pensando, e ela decidiu que ela tinha que conversar com a irmã dela e tentar convencer a irmã dela para ir lá na casa da missão, porque eles tinham muita resistência, né? O pai dela rasgou a Bíblia que ela ganhou lá dos missionários, e a irmã dela também não queria, então ela ficou conversando, todos os dias ela ficou conversando, aí ela falou para ela assim, ó, eu tive lá, eu vi crianças queimadas igual ele, que sararam muito rápido, porque eles cuidam muito bem, eles gostam da gente, eles nos ajudam, vai ser bom. E aí a Shane começou a se ficar pensativa, pensativa com o que ela estava ouvindo, e ela amava, claro, amava muito o filho dela. Ela queria ver o filho dela muito bom, entendeu? E aí, no fundo assim, do coração dela, ela falou assim: Poxa vida, será que ela não tem razão mesmo? Eu acho que eu vou. Eu acho que lá eles podem curar meu filho, né? Acho que eu vou. E aí, deu de noite, a Tifã foi dormir e orou, pedindo para Deus curar o Mimone, que ele fosse lá para a casa da missão, para os missionários orarem por ele, passar remédio nele, para ele sarar. Então, aqui já fica uma lição muito importante. Quando a gente precisa de alguma coisa e que a gente não tem muita saída, que a gente não consegue fazer por nós mesmos, aí o caminho é, ó, orar. Porque com certeza o Senhor ouve as nossas orações. E com certeza também ele vai direcionar a situação da melhor maneira possível. Pode, às vezes, nem ser do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente queira, mas ele vai direcionar. E ela orou e foi dormir. Aí estava dormindo lá, eu acho que onde ela morava era tudo muito silêncio, porque era muita floresta e tal. De repente, de madrugada, ela ouviu um barulho. Tcharam! Que será o barulho? Aí ela acordou assim um pouco assustada com o barulho, e aí ela olhou pela frestinha da janela, assim, estava claro, porque tinha uma lua muito forte. Ela olhou assim, talvez até com um pouquinho de medo. E quem que ela viu? A irmã dela, a Shani, indo com o bebê no colo, lá para a casa de missões. Ela tinha orado quando ela foi dormir, pediu para o Senhor, e o Senhor tocou no coração da Shani. Ela estava indo lá para a casa da missão, ela viu e agradeceu ao Senhor, e ficou pedindo mais ainda: Jesus, dá forças para que a Shani chegue até lá, porque o caminho era difícil, não era um acesso fácil, entendeu? E aí ela ficou ansiosa, 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 quase nem conseguiu dormir o restante da noite, entendeu? E aí, no outro dia, ela acordou, foi lá ver as plantações, eles plantavam milho, que era o que eles viviam, o que eles comiam. Era a comida deles, eles plantavam. E a plantação estava tudo muito linda, tudo muito bonito. Ela ficou admirando. De repente, quem vem para o lado dela? O pai dela. Porque o pai dela, eu imagino ele assim, meio serião, meio bravão, assim, ó. Meio que nem o tio Milton, assim, ó, cara bravo, assim, ó. Não ficou com a cara brava? Acho que o pai dela era assim. Daí ele chegou e perguntou assim: Tifã, onde que está a sua irmã, Shani? Ah, papai, ela saiu. E o neném, onde está? Então, ela saiu com ele. Ele foi com a Shani. Aí, o Orestil deu um grito, assim. Ele já desconfiou, né? Porque sair no meio da noite, poxa vida, ele deve ter batido em alguma coisa assim. Ela deve ter ido para casa da missão. Que horas que ela saiu? Eu vou atrás dela. Eu não quero que ela vá para aquela casa de missão. Eu já falei para ela e para você que não é para ir para lá. Aí a Tifã falou assim: Ah, papai, já faz muito tempo. Foi de madrugada, estava escuro. O senhor não vai mais encontrar ela. Aí ele ficou mais preocupado ainda, porque ele falou assim: agora ela vai para lá, aí vai ouvir aquelas mensagens lá dos missionários e vai acabar se convertendo. É isso mesmo, papai. A Tifã falou: é isso mesmo. Ela foi para a casa dos missionários, lá eles vão dar muito remédio, eles vão dar alimentos para ela, mas assim, o mais importante de tudo isso que eles vão fazer é a palavra de Deus, é o livro. Eles chamavam de livro da capa preta, a Bíblia, assim, ó. É o livro, as palavras daquele livro que eles vão ler para ela, que ele vai ler para ela, e ela vai conhecer a Jesus. E aí, como ela já tinha ido, aí ele não podia fazer mais nada, porque ela já estava muito longe, entendeu? Aí ele foi ficando bravo, Aí, só que naquele momento, aí a Shani fez uma coisa que a gente precisa aprender esse exemplo com ela e fazer também. Começou a falar de Jesus para ela, para ele, né, pro pai dela. Fala: mas papai, Deus não gosta do pecado, sabe? Ele nos ama muito, só que ele não gosta que nós pecamos. Então, ele me ama muito, ele ama muito a Shani, ele ama muito o neném, e ama inclusive o senhor, papai.
sabe? Jesus, ele ama tanto a gente que ele veio aqui no mundo e morreu sem ter culpa nenhuma. Ele nunca teve pecado, ele sempre foi puro, foi limpo, nunca pecou. E então ele não precisava morrer, porque ele não tinha culpa. Mas ele morreu no meu lugar e no seu lugar, entendeu? E a única coisa que ele pede para a gente é que a gente acredite nesse sacrifício. Se a gente acreditar que Jesus morreu por nós para salvar a nossa vida, aí nós vamos passar a fazer parte da família de Deus e vamos, assim, nascer de novo, vamos ser uma nova criatura, entendeu? Aí ela pegou e olhou, assim, bem pro olho do pai dela, assim, que ele começou a ouvir, começou a mexer com ele devagarzinho no coração dele. Ela olhou bem para ele e falou: papai, eu te amo muito. Eu quero que o senhor também receba Jesus como Salvador. Aí ele já ficou assim meio mexido, porque ela estava fazendo a parte dela, que esse é o nosso papel. A gente não pode obrigar ninguém a aceitar Jesus, mas a gente sempre que tiver oportunidade tem que falar de Jesus. Falar que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus nos quer bem, que Jesus nos quer ao lado dele, Jesus quer que a gente viva eternamente com ele. Então essas coisas a gente tem sempre que falar, entendeu? Aí ele pegou e começou já a amolecer o coração dele, aquele homem duro, fortão, cara de bravo, começou a falar assim, ó, filha, na verdade, às vezes eu me sinto sozinho também. E sabe, quer saber mais? Eu tenho até medo, porque eu sou muito mal. Aliás, se você soubesse o quanto eu sou mal, você nem me amaria tanto assim. E por que ele estava falando isso? Porque ele era o quê? Um feiticeiro. Feiticeiro não faz coisas boas. Então ele fazia aquilo, mas ele sabia que não era certo. Então ele imaginava que Deus nem amasse ele, porque ele gostava dos espíritos. Ele era amigo dos espíritos, fazia mal. Lembram que ele fez um boneco para tentar fazer mal para o Vitior? Que depois Deus guardou o Vitior, não aconteceu nada. Mas ele fazia maldades assim, entendeu? E ele começou a falar isso, ficou até nervoso, a mão dele até tremia quando ele falava essas coisas. Aí o que acontece? Ele não tinha certeza se era exatamente isso, porque ele estava preso entre a vida dele, que ele era um feiticeiro, ele era conhecido na cidade, o trabalho dele, porque ele fazia aqueles amuletos e vivia também daquilo, da venda de amuletos, e ficou preso nessa situação de pecado. É isso que o inimigo quer que aconteça com a gente. Às vezes, o inimigo coloca situações na vida da gente que vai prendendo a gente. Vocês lembram da mensagem de quinta-feira que a tia Lu falou? Às vezes, um WhatsApp pode ser muito legal, um YouTube pode ser muito legal, mas tudo que passar do limite vai tirando Jesus do centro do nosso coração. Então, a gente tem que olhar para dentro da gente e ver quem está no centro do nosso coração. Tem que estar sempre Jesus. As outras coisas que a gente precisa podem estar, mas elas têm que estar secundário, num plano secundário. Em primeiro lugar, tem que ter Jesus. Então, ele sabia que ele precisava de Deus, mas ele estava preso nessas situações todas, porque ele se envolveu demais, demais. Mas, enfim, o tempo foi passando, foi passando, foi passando, e aí, um dia que eles estavam lá, na vila deles, quem voltou? Alguém adivinha quem chegou? Quem voltou? Quem tinha ido embora? Xande. Isso, Shane. Ela voltou com o bebezinho. Voltou com o bebê. Um bebezinho no colo. Aí a Tifã saiu correndo, toda feliz, abraçou. Nossa, como que tá o Mimone? Ele sarou e começou a perguntar. E como que estão os missionários lá na casa da missão? O que está acontecendo? Aí ela falou assim, ó, o neném sarou, os missionários mandaram beijos para vocês, lembranças. E quando eu falei para eles que o papai tinha rasgado o seu Novo Testamento, olha que eles mandaram para fazer um outro Novo Testamento. Aí ela ficou muito feliz, agradeceu e ficou contente. Aí quis saber da Shani se ela tinha ouvido a palavra de Deus. E aí, para surpresa e alegria dela, para ficar muito feliz, aí ela falou assim, eu aceitei sim, eu recebi Jesus como meu Salvador. Entendeu? Só que ela estava preocupada com o quê? Com o que o papai dela ia dizer. Também estava preocupada com o pai dela. Entendeu? Só que quando o papai dela chegou, ele viu e que o neném estava sarado. O neném também tinha curado. Aí ela falou, tá vendo, papai? Nós temos boas notícias. Entendeu? O neném sarou. Entendeu? E ele ficou assim, já com o coração um pouco amolecido. Ele era duro, muito durão, mas estava assim, ó. Ele está melhor, mas ficou naquela situação, né? Aí ela pegou e aproveitou que ele estava com o coração amolecido e começou a falar que o Deus dos missionários é maravilhoso, sabe? O senhor também precisa receber, papai. Eu também estava enganada. Eu achava que
que eles mentiam, que eles queriam fazer o mal. Mas não é assim, eles nos ajudam muito. E eles falam de Jesus para a gente, nós precisamos de Jesus. Entendeu? Só que quando eu comecei a falar com ele, já estava tarde, estava de noite. Aquela noite ia fazer muito frio. Eles sabiam que a temperatura estava caindo muito. E aí vai falar, ó, é o seguinte, para cortar o assunto, sabe quando a pessoa quer cortar o assunto assim? Ó, vamos dormir, outro dia a gente conversa sobre esse assunto, que tem geada, vai fazer muito frio. Bom, foram dormir, entendeu? No outro dia de manhã, quando eles acordaram, meu Deus do céu, a plantação deles de milho era linda. Naquele ano eles tinham plantado muito milho, ia ter muita colheita. Só que aquela geada que veio muito forte, caiu muita neve, muito gelo. O frio foi tão intenso, que queimou todinha a plantação. Mas não sobrou nada. Estragou todos os pés de milho, tudo amarelo, tudo dobrado, feio. Aí ele não acreditou, ele ficou muito bravo. Quando ele viu aquilo, ele começou a gritar, sabe? Vem cá, Xane, vem cá, Tifã, viu o que aconteceu. E aí, o que aconteceu? Ele achou que aquilo era porque elas tinham aceitado Jesus, o Deus dos missionários, como ele falava, e aí os espíritos ficaram de mal deles e destruíram a plantação. Você vê que a inocência dele não era nada disso, mas ele achava, porque o inimigo sempre quer desviar, entendeu? E aí ele ficou mais bravo ainda. Cadê o Deus de vocês? Agora você falou que Deus ajuda, que Deus do missionário é bom, só que agora nosso milho acabou. E aí ficaram naquela situação muito difícil. E eles não tinham muita outra alternativa, não tinha mais comida. Os dias foram passando, eles tiveram que sair para algum lugar para procurar comida. E aí foram subindo nas montanhas, era um lugar, sabe, rural, sabe, de muito mato, muita montanha, muita terra. Aí começou a subir o Oristil e a Tifã para procurar comida para algum lugar, ver se encontrava alguma coisa, ver se encontrava alguém. E aí lá, depois de algum tempo, eles ouviram um barulho, assim, uma conversa. Aí a Tifã, que era mais nova e mais forte, saiu correndo na frente. E o Tifã e o Oristil estava com a perna ainda machucada daquela situação dele. Ele foi meio mancando atrás dela, meio mancando. E aí a Tifã já tinha chegado. Ela viu um homem falando com umas pessoas. Aí ela encostou, era quem? Era um missionário. Ele se chamava Senhor Toledo. Ele tinha um grupo de pessoas ali e ele estava conversando quando o Orestil chegou, meio assim, meio ressabiado, meio desconfiado, e ele ouviu o missionário falando assim, gente, nós temos boa notícia para vocês, porque tem os cristãos lá da cidade vizinha, do outro estado, eles ouviram dizer que a geada aqui acabou com a comida de vocês, que vocês estão passando necessidade, não tem comida, não tem dinheiro. Então eles se ajuntaram todos e mandaram aqui, dinheiro para vocês e mandaram bastante comida para vocês comerem e semente para vocês plantarem tudo de novo, para nascer de novo. Outra comida, entendeu? E eles fizeram isso em nome de Jesus, porque quem ama, exercita o amor. Então eles ficaram tristes porque eles estavam passando necessidade e os cristãos da outra cidade mandou tudo aquilo para ele. Aí o Oristil ficou assim, poxa vida, né? Ele ficou até assim, né? Mas só que se eu aceitar essa comida, aí as pessoas que estão aqui vão parar de acreditar em mim, porque eu sou famoso, porque eu sou feiticeiro. E aí o que ele faz? Ele pega e fala, não, eu não posso deixar isso acontecer. Eu não posso, como que eu vou vender meus talismãs depois? Eles estão ganhando espaço. Aí ele inventa na hora, assim, de repente ele inventa uma situação, entra no meio da multidão e fala assim, gente, não come essa comida. Essa comida que eles mandaram está envenenada. Eles querem matar a gente. Eles são mentirosos. Porque ele não queria que aceitassem aquela comida, entendeu? Só que Deus já estava trabalhando no coração de todas aquelas pessoas. E as pessoas já estavam percebendo que Deus é amor, que Deus é bom. Aí as pessoas ficaram assim, Oristil, a gente não acredita mais em você. Melhor você ir embora, porque eu acho que a gente está cansado dessas mentiras que você fala, desses talismãs, a gente não quer mais, é melhor você ir embora. Aí ele ficou muito triste, porque as pessoas já não acreditavam mais nele. Aí ele foi para casa, sabe, muito bravo, tentando se vingar, ele queria se vingar, porque ele ficou muito bravo. E sentou lá na vila dele, um tempo lá, ficou pensativo no que ele podia fazer, o que eu tenho que fazer agora, não pode ficar assim, e ficou lá triste. A Tifã ficou junto com os missionários. Depois de algum tempo, ela voltou, ele estava sentado lá, ainda triste, muito triste. Aí ela colocou a mão no ombro dele, falou, papai, me perdoa, porque eu não voltei com o senhor, mas eu tinha que ficar lá, porque eu precisava trazer comida para a gente.
tá bom? E aqui, ó, tem comida aqui, eu trouxe comida para mim, para você, eles deram tudo que a gente precisa, deram dinheiro, deram semente para a gente plantar. Daí ele, como estava bravo, falou: não, filha, não come essa comida, como eu falei para eles, tá envenenada. Aí ela falou: papai, olha bem. Ela foi muito serena, do jeito que a gente tem que ser. Essa comida não está envenenada. O senhor sabe que não está, entendeu? E além do mais, tem outra coisa. Sabe o Vitior? Ele vai vir aqui na vila todos os domingos falar de Jesus. E as pessoas estão falando até de construir uma igreja aqui na vila, sabia? Nossa, aí ele surtou, né? Igreja aqui na vila? De jeito nenhum. Eu não quero uma igreja. Não pode ter uma igreja aqui. Aí vai acabar todo o meu negócio. Não pode isso, não pode. Aí ele ficou bravo, cada vez mais bravo ele ia ficar. Só que o missionário cumpriu o que ele tinha prometido. Todos os domingos ele ia lá e começava a dar aula, falar com as... igual a gente faz aqui na IBD, igual a gente faz no culto infantil à noite. Começava a falar de Jesus, ler a Bíblia, cantar. E as pessoas começaram a aceitar Jesus. O Espírito Santo ia trabalhando no coração das pessoas, ela ia aceitando a Jesus e vendo que aquela história dos espíritos não era coisa boa, entendeu? E o Orestil não se conformava. E ele ficava assim: onde estão os espíritos? Né? Por que os espíritos não fazem nada? Por que eles não me ouvem? Eu estou pedindo, eles não fazem nada. E aí ficou, todos os domingos tinha o culto deles que eles iam assistir. Um dia ele foi bem devagarzinho para escutar o que estava acontecendo, sem ninguém perceber. Aí foi lá pelo fundo da igreja, assim, olhando, e começou a ouvir o que o Vitior estava falando. O Vitior estava falando para as pessoas assim: gente, vocês viram como eu mudei? Eu também acreditava nesses espíritos, fazia feitiçaria. Vocês sabem como eu era. Só que Jesus mudou a minha vida, entendeu? Jesus mudou, eu sou completamente outra pessoa. Eu não sinto mais medo, eu não me sinto sozinho, eu não faço mais coisas desonestas. Por quê? Porque eu comecei a ouvir as palavras deste livro aqui, ó. E eu aprendi que a gente precisa de Jesus, sabe? Que Jesus preenche o vazio da nossa vida, entendeu? E aí o Uristil ficou mais bravo, porque ele estava convencendo as pessoas de que Jesus é bom, de que Jesus salva. Aí ele ficou bravo, falou: bom, eu vou agora para casa, vou implorar para os espíritos, vou dar a última oportunidade, eles vão ter que fazer alguma coisa, vai ter que acabar com esse povo. Aí ele batia no peito, esbravejava e foi embora. Aí começou a chamar para os espíritos, invocar os espíritos dele: mostra que vocês são bons, e a gente precisa acabar com esses que estão virando crente, precisa dar um jeito, que não está certo, que não está certo, que não está certo. Só que os espíritos não respondiam para ele. Não tinha como responder para eles. Contra o povo de Deus, os espíritos não iam se levantar, entendeu? Aí a raiva dele foi aumentando, ele foi alimentando, entendeu? Aí ele pensou assim: vou pedir para os espíritos colocar fogo naquela igreja. E ficava pedindo. Igual aquela história que o Francisco contou na quinta-feira sobre os profetas de Baal e Elias, que Elias orou e desceu fogo do céu e consumiu todo o holocausto. Mas os profetas de Baal ficaram pedindo e não aconteceu nada. Eles se maltratavam, não aconteceu nada. Do mesmo jeito eles estavam fazendo, pedindo para os espíritos para pegar fogo na igreja. Só que a igreja não pegou fogo. E ele ficou com tanta raiva, ele pensou assim: eu acho que os espíritos querem que eu ajude. Deu uma força. Aí ele foi lá na casa dele, pegou uma tocha de fogo bem grande e veio para colocar fogo na igreja. Aí a tia Sabrina tá mudando as imagens lá, agora apareceu para mim. Aí, ó, ele ia com a mão assim para colocar fogo na igreja, que o teto da igreja era teto de palha. Se ele colocasse fogo, no instantinho ia pegar fogo em tudo. Ia acabar com tudo. Só que na hora que ele ia pôr a mão assim, ó, o que aconteceu? Veio alguém e segurou o braço dele. Quem era? Era O Vitior. O Vitior que veio pegar. Vitior. Aí, ó, você vê, ó, o Vitior, aí começou a conversar com ele, entendeu? Aí falou assim: ô Orestil, não faça isso. Jesus me enviou aqui para dizer que ele te ama muito. E começou a falar com ele com voz doce e suave. Talvez, se fosse eu, talvez algum de vocês, se a gente não tivesse todo esse equilíbrio, ia querer brigar com ele. Quem mandou você colocar fogo? Quem não faz isso? Ia empurrar. Mas não é assim que a gente tem que agir. A gente tem que agir com serenidade, com calma. Porque quem faz a obra é Deus, é o Espírito Santo. A nossa parte é só falar a palavra de Deus. E aí o que vai acontecer é com o Espírito Santo. Então foi assim que o Vitior fez. Chegou para ele e falou: Jesus te ama, sabe? Não é assim. Aí, só que o Vitior não acreditava que Jesus amava ele, porque ele sabia que ele era muito mal, sabe? Aí
ele pensava assim, Deus não pode amar uma pessoa que nem eu. Uma pessoa que tentou te matar, inclusive. Eu fiz um boneco para tentar te matar, Vitor. Eu tentei pôr fogo na igreja. Eu falo mentiras. Sabe? Deus não pode me amar. Não é possível que Deus possa me amar. Sabe? Só que aí, na hora que ele deu essa oportunidade, essa brecha, aí o que o Vitor fez? Pegou e falou, é agora que eu vou falar. É agora que ele deu a oportunidade e eu vou falar. Falei, não, não é assim. Sabe aquele bonequinho que você fez para me substituir? Você ia fazer mal para o boneco para pegar em mim, como se fosse eu. Então, aquele boneco me substituía. Da mesma forma, Jesus foi um substituto. Porque nós todos pecamos. É assim, o Vitor começou a contar para ele o plano da salvação. Tem uma próxima imagem, tia Sabrina, que é a imagem da coroa, da cruz, essa imagem aí, ó. Aí o Vitor começou a falar para ele assim, ó. Lá no céu, Jesus quer que a gente vá morar lá no céu. Lá tudo muito lindo, as ruas são de ouro, de cristal, tudo lá é muito lindo. Não existe maldade, não existe noite, não existe trevas, é só dia, é só paz, alegria. O melhor e maior lugar do mundo. Aí é representado pela coroa. E Deus quer que a gente fique lá. Só que o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus. E aí Deus não pode aceitar isso, porque Deus não pode compactuar com o pecado. Não dá certo. Deus e o pecado não mistura. Então, quando o homem pecou, aí se afastou de Deus. E o homem que eu falo, quando Adão pecou. Aí de Adão para cá, todos nós pecamos. Como fala na Bíblia, Romanos 3:23. Todos pecaram e estão fora da graça de Deus, porque Deus não pode conviver com o pecado. Só que Deus ama tanto a gente, que ele não precisa providenciar uma situação. Ó, quando a gente pecou, o nosso coração ficou igual a esse coração da imagem. Ficou um coração negro, que simboliza o pecado, afastado de Deus. E o amor de Deus continuava grande para a gente. Deus não vive com o pecado, não compactua com o pecado, mas ele ama o pecador. Aí ele pegou e montou um plano de salvação. Alguém justo, alguém sem pecado, precisaria morrer para pagar o preço desse pecado. E aí quem veio? Jesus. É a cruz ali. Jesus veio na cruz, sofreu, morreu injustamente, porque ele não tinha pecado, mas depois do terceiro dia, ele ressuscitou. E graças a essa ressurreição de Jesus, por ele ter ressuscitado, ele nos deu vida novamente. Através desse ato de Jesus, nós podemos reviver. É o nascer de novo, que a Tifan tinha falado para o pai dela. Nascer de novo. Só que como que nasce de novo? Você tem que acreditar nesse plano. Não basta só tudo isso acontecer se você não acreditar. Mas aí aqueles que acreditam, vão ter o coração limpo de novo. Então, aquele coração que era preto passou a ser branquinho, branquinho, por quê? Jesus está no centro do coração. Jesus mora no centro do coração. E aí, com certeza, nós vamos viver com ele eternamente. Você só precisa crer, entendeu? Ele quer nos salvar, ele nos ama. A única coisa que ele pede é que você acredita, que você acredite nesse plano de salvação. E aí, a hora que você acreditar, aí tem a Bíblia ali, que é a Bíblia que a Tifan tinha ganhado, a gente vai se alimentar, crescer espiritualmente, lendo a palavra de Deus e ouvindo tudo que o Senhor tem para falar para a gente. Foi falando naquele momento, aí que aconteceu? O Orestil começou a reconhecer que é tudo verdade. Ele achava que o livro preto, que a Bíblia, falava mentira. Mas naquele momento, ele começou a acreditar. Ele falou, não, eu acho que o Senhor tem razão mesmo. Sabe, eu preciso desse verdadeiro Deus. Eu tenho certeza que ele me ama. Porque eu fiz o boneco, os espíritos, eu pensava que eles eram fortes, mas não aconteceu nada com o Senhor. Ele livrou. E a minha filha está diferente, ela tinha medo dos espíritos, e agora ela não tem mais medo. A Shani também não tem mais medo, elas vivem felizes. Então, ele pegou assim, quer saber? Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Naquele momento, ele aceitou Jesus como Salvador. E aí, eu quero destacar agora uma situação. Vocês viram só que trabalho que deu para ele se convencer? Não foi assim, a primeira vez que a Tifan falou, ou a primeira vez que o Victor falou, que ele se converteu. Demora para alguém se convencer. Às vezes, algumas pessoas se convencem mais rápido, outras não. Por isso, por exemplo, quando a gente sai para fazer evangelismo, a gente vai lá na Cedral, aí pega um violão, fica cantando músicas, aí distribuindo livrinhos, folhetos. Algumas daquelas pessoas que recebem até agradecem, outras não, falam assim, não quero. São pessoas que agem que nem o Victor. Aí, às vezes, a gente pode até querer ficar assim, magoado, mas não adianta a gente ficar magoado. Nosso papel é esse. Porque ela pode não aceitar uma vez, pode não aceitar outra vez, pode ficar brava, mas uma hora ela vai lembrar
daquela criança que deu aquele evangelho para ela, aquele livro com o texto da palavra de Deus, e ela vai ler, e aí sim o Espírito Santo vai transformar o coração dela. Então tem muitas pessoas ainda como o Orestil, que não aceitam de jeito nenhum, não, eu não quero, eu não gosto. Mas aí com o tempo, falando, Deus vai trabalhando, trabalhando, e a pessoa se converte. Viu só quanta coisa o Orestil fez para poder se converter? Ele fez boneco de voodoo, ele rasgou a Bíblia, ele pôs fogo na igreja, ele brigou com a filha. Ele falou até que se ela continuasse, ele ia matar, ia fazer um feitiço para matar ela. Ele tentou falar que a comida era envenenada. Sabe quanta coisa ruim ele fez? Entendeu? E Deus o ama do mesmo jeito que ama a gente. Entendeu? Deus ama todas as pessoas. Então, nunca podemos ficar com raiva de ninguém, nunca podemos deixar de falar de Jesus para alguém, sempre que pudermos. Sempre que tiver oportunidade, Jesus te ama. Para o amigo, para a professora, na rua, para todo mundo. Porque nós que já recebemos Jesus no coração, a gente precisa contar, ser testemunha. É uma coisa boa. A melhor coisa que aconteceu na nossa vida. A melhor coisa que aconteceu na minha vida, na sua vida, foi aceitar Jesus. Então, o nosso papel é mostrar isso para as outras pessoas também. Mas, enfim, naquele momento, o coração do Orestil se abriu de verdade para ele aceitar Jesus. Aí o Vitior ficou muito feliz e ajudou ele a orar, confessar os seus pecados, porque esse é o próximo passo. Quando a pessoa reconhece que precisa de Jesus e aceita Jesus, aí ela tem que fazer uma oração se entregando para Jesus, dizendo isso para Jesus, abrir o coração para Jesus. Aí ele deve ter falado assim no coração dele: Jesus, eu era contra, eu não acreditava nas suas palavras, eu tentei fazer mal, mas agora eu me arrependo. E aí eu te aceito no meu coração, entendeu? E aí Jesus aceita. Quando a gente ora para o Senhor arrependido, não tem como ele falar não. Se a gente mostrar arrependimento diante do Senhor e se voltar para ele de maneira nenhuma ele vai dizer não para a gente. Ele vai estar sempre com os braços assim, ó, bem abertos, assim, bem abertos para receber a gente. Porque Jesus não ama a gente assim, ó, pequenininho assim. Ele ama grandão, 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 ó, vai cair embaixo da tela, ó, nem cabe na tela, nem cabe onde eu tô aqui, ó. Meu braço não abre. O tamanho que Jesus ama a gente. Ele ama sem tamanho. Ele ama muito. A gente só precisa acreditar no amor dele. Porque por mais que ele ame a gente, se a gente falar, não acredito, igual o Orestil fazia, aí ele não pode fazer nada. Mas se a gente acreditar, ele faz tudo que é bom pra gente. Entendeu? Aí, quando a Tifã viu que ele aceitou Jesus e que ele estava orando com o Vitior, aí a Tifã já foi: papai, que legal, estou muito feliz que o senhor aceitou Jesus. Agora eu acho que o senhor devia queimar tudo aquilo que o senhor tem, aqueles objetos de feitiçaria que invocavam os espíritos, que faziam mal, aquelas coisas de magia negra. Eu acho que o senhor tem que queimar tudo aquilo. Aí ele se convenceu, falou: é verdade, filho, eu vou fazer isso, porque agora eu já estou sentindo o meu coração diferente. Meu coração está mais leve, eu estou sentindo uma paz, sabe? É um sentimento que com aqueles espíritos eu nunca tive. Por quê? Tirou todo aquele peso do pecado, sabe? Aquele monte de coisa que fica no coração, naquela imagem que a tia Lu fez do coração. Nosso coração tem que ter Jesus. Jesus simboliza alegria, simboliza paz, simboliza felicidade, simboliza só coisas boas, luz. Não é aquele coração negro que a gente mostrou, é um coração iluminado, porque Jesus é a luz, Jesus é o nosso guia, nossa alegria, nossa fonte de vida. Jesus é vida. E quando outras coisas ficam no coração, como estava no coração do Orestil, maldade, feitiçaria, espíritos, sabe, talismãs, aí o coração fica pesado. Quando ele recebeu Jesus, ele só precisou confessar diante do missionário: eu recebo Jesus, e fez a oração instantaneamente. Todas aquelas coisas saíram do coração dele, e o coração dele ficou livre, leve, solto, ele ficou feliz. Por isso que ele falou assim: ó, eu nunca senti essa paz que eu estou sentindo. A paz que os espíritos nunca me deram. Então, você tem razão, filha. Eu vou queimar todos aqueles objetos. A partir de hoje, eu não vou usar mais nada daquilo. Eu agora vou só seguir a Jesus. E aí ele foi lá, no templo dele, lá onde ele tinha as coisas dele, queimou tudo. Aí tinha um colar que ele usava, um colarzão grandão, que aquele colar ele identificava, um colar de feiticeiro. Aí ele não queimou aquele colar, ele pegou, trouxe o colar, deu para o Vitior e falou assim: ó, eu quero que o senhor pegue esse colar e entrega lá para o seu Toledo. Tá? Porque aí o seu Toledo era o missionário. Porque aí ele vai ter certeza que eu recebi Jesus como meu Salvador. Era a prova de que ele recebeu Jesus como Salvador. E aí ele fez isso,
E a partir daquele dia eu tenho certeza que ele ficou muito feliz e que ele foi para o céu, porque ele aceitou Jesus. Vocês viram só como é complicado você não ter Jesus, mas como é muito simples você resolver a situação? É muito complicado se a pessoa não tem Jesus, porque a pessoa sofre, a pessoa fica aprisionada, fica triste, fica com o coração pesado, fica amargurado. Mas quando a pessoa só fala assim, Jesus é tão bom que a gente fala assim, Jesus, me ajuda, Jesus, eu creio no Senhor. Só isso que a gente fala e abre o coração, na hora Jesus vem. O amor dele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele vem na hora, assim, ó, entra no coração da gente assim, ó, e faz a obra na vida da gente. Vocês viram que final feliz que foi a história? Não foi bom? Agora, foi fácil converter ele? Quem acha que foi fácil? Foi. Não, foi difícil, ele fez um monte de coisa, demorou. Isso, ele resistiu muito. Ele resistiu muito. Mas aí, ó, ela falou foi, porque na hora que ele decidiu, aí foi assim, instantâneo, assim que Jesus faz. Jesus entra no coração da gente, tudo se transforma. Aquele coração preto que tinha ali na imagem, na hora ele fica branco, fica iluminado. Entendeu? Mas até chegar nesse ponto, não foi fácil, não foi fácil. Entendeu? Agora, para gente recapitular tudo, que o tio Milton fala muito rápido, assim, ó, blá, 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 blá. Aí eu vou fazer umas perguntas para ver se vocês lembram do que a gente falou. Por que o Orestil achava que a Tifã não deveria amar ele? Por quê? Porque ele fazia coisa má. Ele fazia muitas maldades. Ele sabia que o que ele fazia era errado. Ele sabia que era mal, entendeu? Da mesma forma, as pessoas hoje, as pessoas que não têm Jesus, no fundo, se lá no coraçãozinho, mesmo que a pessoa não admita, mas ela sabe que está errada. As pessoas têm essa noção de que o caminho da verdade é Jesus, é Deus, é a palavra de Deus. Mas elas às vezes não aceitam. Então ele sabia que ele fazia muita maldade e pensava, você não devia nem me amar, eu sou muito mal. Muito bem, é essa a resposta. O que aconteceu quando a Shani e o Mimone foram para a casa da missão? Que ele estava doente, daí ela resolveu sair de madrugada e foi lá para a casa da missão, ficou um tempo lá. O que aconteceu com ela lá? Ela acreditou em Deus. Isso, acreditou em Deus, exatamente. Por quê? Porque os missionários são bonzinhos? Não, não é só por isso. É porque eles fizeram o papel deles, que esse deve ser o nosso papel também, falar de Jesus. Aí você pode falar assim, tio Milton, mas eu não sei falar de Jesus, é difícil. Não, você só precisa falar que Jesus te ama. Se alguma pessoa tiver triste, fala, Jesus te ama, Jesus pode resolver todos os seus problemas. Aí, quando eles ficaram com fome, depois da geada, eles saíram para procurar comida. Teve aquela geada muito grande e eles não estavam achando comida. Quem que eles encontraram? O que aconteceu? A notícia que eles receberam. Foi que um profeta foi dar alguns meios de comida. Isso mesmo, exatamente. A cidade vizinha, as pessoas ficaram sabendo da geada e mandaram comida para eles. Mandou comida para eles e mandou dinheiro, e eles viram um gesto de amor daquela cidade, dos cristãos da cidade vizinha. Faltam duas perguntas. O que o Orestil fez quando ele pediu para os espíritos que tinha que destruir aquela igreja? Ele não queria, ele estava muito bravo ainda, ele queria que a igreja pegasse fogo, ficou pedindo para os espíritos, não pegou fogo na igreja, e aí ele falou, acho que eu tenho que ajudar os espíritos. Como que ele tentou ajudar? O que ele fez? Pegou uma tocha prendendo. Viu só que coisa, quanta maldade? Ele achou que ele tinha que ajudar pegando uma tocha e colocando fogo. Que coisa, né? Que coisa. Aí, no final, depois de tudo isso, ele ouviu a palavra de Deus, aí ele se converteu, aceitou Jesus, confessou os pecados dele ali, aí ele orou com o Vitior, e aí depois ele tomou uma decisão. O que ele fez? Ele foi lá para casa, para o templo dele, pegou as coisas deles e fez o quê? Ele decidiu Queimou queimar tudo. Queimou tudo. Queimou tudo, exatamente, criança. Porque ele percebeu que aquilo lá não agradava a Deus, que não era coisa de Deus. Entendeu? E aí ele resolveu queimar tudo e seguir só a Jesus. Jesus não precisa dessas coisas. A única coisa que Jesus pede para a gente é crer nele. Creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo. É só isso que Jesus exige da gente. E ler a palavra de Deus e se alimentar. Entendeu? Gostaram do final da história? Sim. Muito bom, né? Sim. Deus faz as coisas de uma forma muito linda na vida da gente, né?
Vamos orar agora, crianças? Vamos orar e depois que a gente fizer a oração, aí eu já vou agradecer a oportunidade da tia Miriam, da tia Sabrina, da tia Esther, de todas as tias. E foi um prazer grande ficar com vocês aqui. E aí depois elas vão fazer o encerramento da IBD. Então vamos orar. Todo mundo fecha os olhinhos, põe a mãozinha assim, ó, e vamos orar ao Senhor. Deixa eu ver. Meu Jesus, meu Senhor, eu te louvo, Senhor, por esse período que passamos na tua presença, Senhor, falando a tua palavra, Deus. Peço a ti, Jesus, que entre de maneira especial em nossos corações, Senhor, que nós possamos a cada dia dar lugar, Senhor, à tua palavra nos nossos corações, que nós possamos crer cada vez mais no teu poder, Senhor, crer na tua salvação, Senhor, e continuar, Senhor, trilhando nos caminhos do Senhor, e que nós possamos, Senhor, nos preocupar em falar a tua palavra, Senhor, aquelas pessoas que ainda não conhecem, Senhor, pessoas que vivam ainda como vivia o Orestil, Senhor, que nós possamos mostrar para elas que só tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida, Senhor, e que tu nos conduz à salvação, Senhor. Que a gente possa, Senhor, ter essa preocupação de contar essa novidade, Jesus, de contar, Senhor, o teu amor para as pessoas que nos rodeiam, para as pessoas que aparecem em nossas vidas, Senhor, e que assim elas possam ser alcançadas pela tua palavra, assim como foi alcançado o Orestil, que assim elas possam, Senhor, estar livres, com seus corações abertos, Senhor, com seus corações sem medo, Senhor, libertos de todo mal, sem medo nenhum, Senhor, sem nenhum peso na sua consciência, mas possam estar conscientes de que teu amor é infinito e de que elas vão viver eternamente no céu contigo, Senhor, andando em ruas de ouro, Senhor, ruas de cristal, Senhor, e desfrutar da tua presença, Senhor, com muita alegria e muita paz. Eu louvo a ti pela vida de cada uma das tias aqui da IBD, Senhor, eu louvo a ti pela vida de cada criança, de cada família aqui representada, Senhor. Continua dando graça a cada um, continua abençoando, Senhor, porque tu és santo e tu és poderoso, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Contamos com tua força, tua ajuda, Senhor, pois nós sozinhos nada podemos, mas tu és o Deus que nos ajuda a cada dia. Muito grato por tudo, Jesus. Agora e sempre. Amém. 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 Tia, quem vai continuar? Tia Sabrina, tia Esther, tia Miriam? Tia Sabrina. Tia Sabrina. Aí, tia Sabrina. Não, é só mais um recadinho? Final feliz da história, tia Sabrina. Final feliz, graças a Deus, né? Graças a Deus. Gente, lembrando que essa história aconteceu de verdade, viu? São histórias reais que a gente conta para vocês de missionários. Pessoal, próxima aula de missões não é semana que vem, na outra. A gente vai praticar um pouquinho de missão. Então, não perca, não posso dar mais detalhes para ser surpresa, né, tia Esther? Que está aí também, tia Shirley. A gente vai fazer um pouquinho diferente, não vai ser mais sobre a Tifam, mas a gente vai falar de missões e a gente vai praticar. Então, vocês não podem perder, amém? E semana que vem... Só uma pergunta, vai ser presencial? Não. Por enquanto, ainda não. Logo mais, né? Em nome de Jesus. Tá perto, né? Tá pertinho. Logo, logo. Mas aí a gente vai fazer uma coisa bem legal aí, tá bom? E aí, semana que vem, a gente tem aula de Eliseu, né? Eliseu, né? Então, a gente ainda continua aí a nossa história de Eliseu, tá bom? E vão mandando, quem não mandou o versículo, manda para ter os pontinhos, para gravar o versículo. Quem não mandou as tarefas, vai mandando, tá bom? A gente já está quase terminando essa segunda parte da nossa EBD, e aí vai ter as premiações depois, hein? Aí eu quero ver quem é que vai ter a maior pontuação aí. Combinado? Combinado. Então é isso, gente. Então tá bom, Bia. Vou esperar, hein? Você mandar o seu versículo. Eu sei que você já sabe de cor. Então, um beijo, pessoal. Obrigada por todos aí participarem. Obrigada, Milton. Beijo, crianças. Deus abençoe vocês. Beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até mais, Deus abençoe. Bom domingo para todos. Domingo pra você.